Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindas. Tudo bem, Maria? Seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, né? Olha só, tô falando boa noite porque agora é boa noite, mas é boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei depois que hora que de repente daqui a pouco alguém vai assistir essa live, não é? Mas o que importa é que estamos aqui. O que importa é que você chegou até aqui. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, oi Nath, tudo bem? Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou te convidando para ir aí, apertando esse coraçãozinho e dizendo, né, que nós estamos fazendo uma live aqui, mostrando pro Face que nós estamos, pro Insta, que nós estamos fazendo uma live e vai mandando esse aviãozinho, apertando esse coração, que com isso a gente vai compartilhando, né? Dessa forma nós vamos compartilhando aí que estamos ao vivo. A live de hoje será vamos dar uma continuidade dentro do tema, né, que nós começamos, na verdade, na quarta-feira passada, tivemos na quarta, tivemos no domingo, e teve alguns pedidos, algumas mensagens que eu recebi, né, de vocês, me pedindo para desdobrar um pouco isso, e com toda razão, né, afinal de contas, quando nós falamos de dores emocionais, de vazios emocionais, de sombras emocionais, nós falamos exatamente daquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós somos hoje, mas que nós vivemos lá, né? Em algum momento da nossa história, ou na infância, ou na adolescência, e esta situação vivida, este contexto vivido, sem dúvida alguma, ele vai trazer para nossa maternidade, né? Vai trazer para nossa vida reflexos, né? Então, muitas vezes, quando a gente se esbarra em certas situações, né, com os nossos filhos, não existe um tema específico, não existe uma situação específica, mas seja lá em qual situação, né? Se é comportamental, enfim, quando a gente se esbarra em algo neste ponto, não tenham dúvida, né? Existe algo aqui que não está digerido. Não foi trabalhado, ou foi trabalhado mais ou menos, ou não está resolvido. E que a maternidade traz, sem dúvida alguma, chances, possibilidades, oportunidades para que a gente possa encarar isso de uma forma agora diferente. Não como uma reparação, não é isso, né? Mas literalmente como uma oportunidade, né? Uma segunda oportunidade. E uma oportunidade agora com consciência, com maturidade, com experiência, né? E com decisão, com escolhas. Então, o quanto isso é importante para olharmos, entendermos e transformarmos. Peraí, deixa eu entender. Se o meu filho está com dificuldade, por exemplo, de me escutar ou fazendo birras demais e tá fora da idade da birra, né? Então, Ana, meu filho não me escuta, ele faz birra o dia inteiro. Ok, quantos anos tem teu filho? Ele tem 2 anos, tem 3 anos. O que eu posso te falar? Neste momento, está dentro da normalidade, não é? Então, com 2 anos, com 3 anos, mas ele tem 9 anos. Sim. Então, precisamos entender, porque com 9 anos, a criança já não tem mais de ter esse comportamento, né? Afinal de contas, ela já passou, né, pela vamos dizer assim, pela fase, pelo salto maior de crescimento da parte
neural dela, já passou pelo processo, né, pela fase de desenvolvimento em que isso era normal. Agora, pera lá, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí a gente vai buscando isso e vai entender que muitas coisas estão conectadas, associadas, intimamente vinculadas às nossas questões. Ou seja, a birra do meu filho nada mais do que algo que me incomoda, por exemplo, que me traz à tona, né? Muitas vezes num processo inconsciente, raivas, medo, situações de tristeza e que eu não dou conta de chegar perto. E aí eu acabo, como eu não dou conta de chegar perto, também não consigo lidar com esta situação ou com este comportamento do meu filho. Ou seja, eu não acolho o meu filho para que eu possa entender o que está acontecendo e, com isso, resolver essa situação da birra. Eu não faço isso. Eu faço, às vezes, e na maioria das vezes, o contrário, que é reforçar essa birra no sentido de se ele está fazendo a birra, e a birra ela é o quê? Uma explosão, né? Uma explosão de emoções. Então ele está vivendo ali uma explosão de raiva. Existe uma analogia que eu acho extremamente pertinente para a gente até falar disso aqui. Eu gosto muito de... Uma analogia que eu gosto muito vamos imaginar que uma criança, né, quando ela está vivendo uma situação de raiva, de birra, é como se ela estivesse com uma batata quente nas mãos. Se você ver, né, se você ver o seu filho com uma batata quente na mão, pegando fogo, queimando, você simplesmente vai falar assim, bota ele, deixa ele chorando, gritando, sem dar importância, ou você vai lá, corre, socorre, tira a batata quente da mão dele e cuida, né, ali do que se machucou, se não machucou. O que você faria, ou o que você faz, para que isso seja de uma forma, vamos dizer assim, eficiente? O que você faria? Né, vendo o seu filho ali com uma batata quente na mão. Eu costumo dizer que a raiva ou a birra, ou seja lá o comportamento que for, né, que teu filho esteja vivendo, passando, quando você não acolhe, quando você não aceita, não para, vai lá e olha para daqui, primeira coisa, tira essa batata quente da mão dele, né, e faz e cuida, né, daquilo que está por ali, da situação dos ferimentos, se houver, e etc, e etc. Então, quando a gente olha para um filho numa explosão de raiva, ou de birra, ou de medo, ou de inúmeras situações, cheguem perto, mais perto, acolham, primeiramente olha, e começa a entender o que se passa, o porquê daquela situação, o porquê que já aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 e você não consegue e as coisas voltam sempre a acontecer. Quando você acolhe uma situação do seu filho que está voltada, né, ou seja no comportamento, ou seja nas questões de relacionamento, se você não estiver conectada com você mesma, se você não estiver na mesma sintonia, não na mesma sintonia que eu quero dizer da situação em si, mas se você não estiver também acolhida com você, como é que você acolherá o seu filho? Como é que você poderá ajudar alguém, sendo que existe também aqui algo naquela
não naquela proporção, mas numa outra proporção que também acaba doendo, né? Então, quando a gente olha para essas questões, eu só trouxe um pouquinho deste contexto para que a gente consiga enxergar o quanto é importante e imprescindível para nossa vida hoje, né, adulta, olhar para as situações que são relacionadas ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos, aos nossos vínculos, a forma como nós nos conectamos com os nossos filhos e com as pessoas, né? De uma forma geral, de um modo geral. Como é que nós, né, reverberamos aquilo que nós sentimos, de que forma nós mostramos para as pessoas, para o nosso filho ou para nossa filha, dentro da nossa maternidade, como é que nós sentimos isso no nosso dia a dia. Ou seja, o que vocês acham? Vocês estão muito quietinhas aqui e tem um papai aqui presente, parece que ele tá aqui ainda, o Gui. Se tiver, faz um oi. E as mamães que estiverem por aqui, vão dizendo, vão me falando, faz sentido para você isso? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a dor que você vive? Qual é o vazio emocional que neste momento você está vivendo na sua maternidade ou na sua paternidade ou na sua vida de uma forma ampla, né? Que muitas vezes você fala, peraí, o que eu faço? Aonde é que eu encontro uma solução? Porque aqui, veja, eu não estou falando para você que existe uma fórmula mágica, que existe uma receita, que existe uma playlist que a gente vai ali e aperta botões. Não tô falando disso. Eu estou falando de nós, né? Das nossas fragilidades, daquilo que ao longo da vida nós fomos adquirindo, permitindo, ora, muitas vezes escolhemos por deixar de lado, outras vezes nem percebemos, né, situações X ou Y, enfim. Mas a pergunta que não quer calar, que eu quero fazer para vocês, é exatamente essa, assim, o que te incomoda, né? Hoje, como mulher, como mãe, como adulta, dentro deste processo. Quantas e quantas vezes e em quantas situações nós temos intenções incríveis, maravilhosas, poderosas e nós não conseguimos enfrentar, né? Nós esbarramos, né? E a gente não consegue enfrentar. A Maria diz assim, olha, birra acontecendo com as minhas 2 filhas de 8 anos. Olha só, Maria, você tá no exemplo que eu dei aqui quando nós começamos a live, né? Então vamos imaginar, 8 anos de idade. É uma fase onde a birra tá dentro da fase da birra? Não, né? Então vamos pensar, 8 anos de idade, elas já estão na segunda infância. Na segunda infância, elas já compreendem, elas já absorvem, né? Elas já interiorizam, já existe uma compreensão muito maior. Por exemplo, já há, né, uma compreensão de regras, de uma série de comandos, vamos dizer assim. Porém, se... Oi, Andréia, tudo bem? Porém, se elas estão recorrentes nessa birra, eu te pergunto, para você, né, o que, né, pode ser
que esteja causando essa birra? Eu tenho certeza absoluta que a resposta tá aí dentro de você. Mas aonde é que pega? Aonde é que esse comportamento, este padrão, ele se estruturou dentro, no dia a dia, dentro da rotina delas e dentro da sua rotina também? Aonde é que ele se estruturou? Porque de uma coisa é certa, né? A criança, primeiro ela vai descobrindo, né? Ela vai tateando o mundo e vai se descobrindo primeiro, depois descobrindo o espaço que está ali, né, junto dela, e depois ela vai descobrindo como é que este espaço funciona em relação a ela. Ela disse assim, a Maria disse assim, sim, e passaram pela separação dos pais, entendi. Deixa eu só ler aqui o da Dani, porque depois vai embora, né? Eu me vendo longe da minha filha, meu coração dói, Ana, mesmo vendo que ela está mega feliz. Porém, eu tenho que me policiar, porque às vezes me deparo numa imensa tristeza. Muito bem. Eu só vou retomar da Maria e volto em você, tá bom, Dani? Maria, ou seja, então elas passaram por uma separação. Ou seja, já tem aí um indício, né? Já tem um dado importante pra gente olhar, né? Pra você olhar. Talvez essa birra não seja de fato uma birra, né? Mas é algo, dá um pouco a mais, né? Talvez. É algo da gente pensar, né? É algo de você pensar, de você olhar mais perto. De repente, pra você tá como uma birra, né? E o porquê que pra você tá como uma birra? E assim, eu tô falando, gente, me perdoe até falar desta forma, mas acho que aqui é essa troca, né, que a gente acaba fazendo, e isso eu acho muito bacana. Por que eu digo isso? 8 anos é uma idade que a compreensão de si, do mundo e do espaço, do funcionamento do espaço, já tá muito legal sendo construído, né, com 8 anos de idade. Ou seja, esta birra é um indicativo de algo que tá doendo muito, muito. Pensa na batata quente. Existe aí na mão das meninas uma batata quente. Uma batata quente. E essa batata quente, ela precisa sair da mão das meninas. E precisa ser olhada. Né? Olhada de perto, de muito perto. Né? Para você entender o porquê que isso tá tão recorrente. Né? Talvez. Eu estou dizendo tão recorrente. Não sei se tão, mas eu estou aqui falando de algo que você tá dizendo, né? Dói em mim e dói nelas. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, assim, é mais, inclusive, até mais do que birra, né? É uma dor que tá dilacerando aí, né? Os corações. E esta dor, isso que dói em você, eu não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida alguma, né? Porque nós somos o quê? Nós somos o quê? O espelho, né? O espelho deles. Então, ela tá vendo quem você? A dor. Então, ela reflete o quê pra você? Né? Só que ela não sabe, ela tem 8 anos de idade. Então, de que forma ela vai levar isso pra você novamente? Ou como ela vai devolver pra você isso, né? Essa birra é algo que precisa realmente ser olhado, né? Dani, eu fico tão feliz de ouvir isso de você, em relação ao que você colocou, né? De ver a tua filha longe, de saber o que ela tá vivendo, de vê-la feliz, de sentir saudades, de passar por isso e conseguir se
policiar, né? Conseguir se policiar. Acho que o mais incrível dessa história é isso. Conseguir se policiar. Para uma mulher, né, que passava até pouquíssimo tempo, né, atrás, estava aí vivendo uma autorregulação para conseguir, né, não invadir esse espaço de uma forma muito bem. E administrar isso, né, Dani, é um crescimento gigante para ela, para você, para todo o espaço familiar, né? Um crescimento para a família. Administrar isso, viver isso, sentir isso, né? Deixar com que as coisas fluam desta forma, né? Porque você vai, obviamente, gente, como que nós vamos crescer nessa vida, como que o filho cresce, como que a mãe cresce, como que a família cresce, sem passar, por exemplo, por situações de tristeza, né? Sem passar por situações de medo, de angústia e de uma série de coisas. Ou seja, é isso, né? Gente, passando para dizer boa noite e acabando a live, corram para assistir a entrevista fantástica desta mulher que me ensina e me edifica e edifica as nossas vidas. Beijo, Rô! Obrigada pela oportunidade, obrigada pelas palavras. Você é um querido. Muito obrigada. Isso mesmo, gente. A hora que vocês terminarem a live, no final da live eu falo do canal, onde tem uma entrevista nossa, minha e do Rô, onde eu falo da minha história, da minha vida e por aí vai. E aí vocês corram lá, se inscrevam no canal, assistam, compartilham e com isso a gente vai polvilhando, né, esse nosso mundo com conteúdo bom, com coisas que edificam e que nos transformam, trazem, né, possibilidades de transformação. Muito bem. Muito obrigada, Rô. Bom, vamos que vamos. Maria, você diz assim, olha lá, meu filho também tem 8 anos e também passou por uma separação. Eu pensava que tinha sido traumática para ele, mas foi muito mais para mim. E daí foi muito difícil para ele, porque foi para você, né? Mas agora me curei e ele está bem. Gente, olha só. Durante a nossa vida, a gente vai passar por muitas situações. Nós, os nossos filhos também, né? Então, uma separação, uma morte, uma mudança, uma doença, estas situações não serão estas situações que nos marcarão ou que nos deixará traumatizadas. Não serão essas situações, mas a forma como nós quando vivemos cada situação. A forma como nós, por exemplo, quando a Maria ela fala, né, da questão da separação, quando eu também passei por isso, né? E quando nós oferecemos para os nossos filhos um espaço, um ambiente seguro, né? Pronto, ali, né? Acolhendo e entendendo. Ok, nós estamos cuidando, apoiando, amparando. O problema é quando existe aí, em quaisquer situações, abandonos emocionais. Quando nós desconsideramos, abandonamos no sentido, gente, não é nem de estar presente, mas não estar pertencente, sabe? Não ter aquela conexão. Isso sim é muito sério, né? E isso deixa marcas. Então, a tristeza você não vai conseguir evitar, né? O medo também não. A raiva também não. Mas você pode ajudar cuidando. Mas para isso você tem de estar cuidada, né? Vamos lá, Claudinha. Cris, você é maravilhosa. Como faço com o Luiz? Ele ainda não fala. Olha só, Cláudia.
Eu acho muito legal se você pudesse e se você desejar também, né, contar, porque eu acho que vai ser muito rico a troca, né, da história, né, da tua história, da história do Luiz, todo o contexto do Luiz, até pra gente poder juntas aqui, né, falar. Mas o que eu posso te falar é o Luiz tá com 4 já, né, Cláudia? O Luiz, assim como qualquer criança, e aqui eu não vou colocar nenhuma especificidade. Primeiro, ele e nisso você e toda a sua, né, você, o Valine, a Laurinha, né, que é a irmã mais velha, vocês são muito estimuladores do Luiz, né? Então, a criança, gente, uma das coisas principais é o estímulo, né? O exemplo em primeiro lugar, o estímulo em segundo lugar, o estímulo adequado, e em terceiro lugar, a forma como nós vamos conduzindo coisas que facilitem e que são importantes, né? Então, por exemplo, uma coisa super importante para a fala, alimentos que ele tenha de mastigar, que ele tenha que forçar toda a musculatura, toda a alimentação para ele mastigar, nada de engolir, mas coisas para ele segurar e comer, mastigar. Isso vai ser muito importante, tá bom? Faz birra e se joga no chão, isso mesmo, olha isso. Ritinha, boa noite, querida. Arari, eu tava sentindo a tua falta, viu? Tudo bem com você? Isso, eu fiquei totalmente sem conexão. Acho que mais preocupada no que eu... Perfeito, Maria. E aí, o que acontece? A gente foca aqui e abandona ali. Ana, mas como que eu faço? Eu faço o que com a minha dor? Cuida da sua dor, com certeza, né? Às vezes, e muitas vezes, você vai cuidar da tua dor, cuidando também do seu filho, né? Isso é uma coisa que... Claro que sim, amo dividir minha história. Muito bem, muito bem. Gente, ou seja, né? Todas nós temos grandes histórias para contar, grandes situações de enfrentamento, grandes situações de enfrentamentos, grandes situações de situações que muitas vezes nós não sabemos como agir, como reagir, né? Como fazer com que as nossas questões sejam de fato entendidas. Poderíamos fazer uma live juntas e aí eu conto a minha história. O que você acha? Já aceitei, perfeita, super. Nós vamos combinar. O que vocês acham, pessoal? Acho que vocês vão amar a história da Cláudia. Arari, voltei. Tudo bem, graças a Deus. Eu estava realmente sentindo a sua falta. Bom, gente, mas é isso, né? Ou seja, quando nós entendemos, quando a gente começa a entender, por exemplo, o que a Maria disse, Ana, eu estava focada na minha dor, ou seja, como que eu conseguia ajudar meu filho? Eu estava muito mais preocupada comigo. Quando a gente consegue, esse é o fio da meada, é daí que nós tiramos o fio da meada. E aí você olha e fala, opa, peraí, já entendi. Ou seja, traz de volta para você, né? Pega o que é seu, ok, mas também, e o seu filho, a dor do seu filho também, né? E aí nós precisamos fazer aí, enfrentar isso da forma como nós sabemos, e quando nós não sabemos, a gente faz isso, a gente busca rede de apoio, a gente busca informação, nós corremos atrás. O que não dá para aceitar, né? Nós falarmos assim, bom, não sei o que fazer, não faço ideia do que fazer, não é? Muito obrigada, Arari. Tô aprendendo muito com você. Muito obrigada. E eu fico muito grata. Gente, mas
é isso, assim, né? Quando nós entendemos quando nós começamos a entender, né, que esse fio da meada, ele mora e ele sempre vai estar aqui dentro. Existe, olha só, eu sempre gosto, eu sempre falo isso, né? Tanto nos vídeos, aqui nas lives, acho que eu já falei algumas vezes, tudo começa na mãe e termina na mãe. A criança vê, a criança faz. Tudo começa na mãe e tudo termina na mãe. Tudo começa no acolhimento dessa mãe, no entendimento dessa mãe, no olhar dessa mãe, mas principalmente no acolhimento desta mãe. Gente, ontem eu fiquei muito emocionada. Olha isso que eu vou contar para vocês. Eu atendo uma pessoa que ela descobriu agora recentemente, há poucos dias, ela descobriu que ela está com câncer. E aí a mãe dela já tem uma idade avançada e ela decidiu que ela não ia contar para a mãe. E ela iniciou o processo de quimioterapia dela exatamente ontem. E quando foi à noite, eu mandei uma mensagem para ela para saber como ela estava. Então ela me disse assim, falou como ela estava e ela me disse, ela finalizou assim: Ana, decidi, vou contar para minha mãe amanhã. E aí eu disse para ela, o que te fez chegar a esta decisão de contar para sua mãe? Ela falou, Ana, olha isso. Gente, esta pessoa, ela tem 50 e poucos anos de idade, né? Essa filha, e a mãe tem 76. Então ela me disse assim, ela falou, eu preciso do acolhimento da minha mãe neste exato momento que eu estou passando. Sem a minha mãe, Ana, eu não vou conseguir passar por essa situação. Gente, ela tem 50 e poucos anos de idade. E olha, e a mãe 70 e poucos. Tudo começa na mãe, né? Tudo começa no acolhimento. É o acolhimento, como você... Às vezes você não precisa falar nada pro teu filho, nada. É só o fato dele saber que você tá ali, de você estar ali com ele. É esta conexão que na maioria das vezes é uma conexão silenciosa, ponto. Silenciosa, né? Então tudo começa na mãe e tudo termina na mãe. Por que termina na mãe? Porque quando você se sente acolhida, você se sente segura. E quando você está segura, tudo termina ali. Porque a segurança é aquilo que nos garante, de fato, todas as coisas. Tudo que nós precisamos, né, vem desta raiz aí, que é da confiança, da segurança, e daí derivam tantas outras coisas. Dentro deste relacionamento materno, desta parentalidade, desta maternidade, é isso, acolhimento. Se você não acolher, se você não entender, tudo começa na mãe e tudo termina na mãe. Olha, Maria, eu vou até... Peraí que eu vou fixar. Acabei de fixar, Maria. Muito obrigada. A Andréia disse assim... Peraí, deixa eu ver se não tem. Nossa, que linda. Deus abençoe a vida desta mulher. Linda, né, Cláudia? Acho que mãe é tudo. É a vida do filho. E eu também, quando me estresso em casa ou no trabalho, só de ouvir minha mãe, me recomponho. Mas é tudo. Arari diz, basta um olhar. Exatamente. E olha só, eu estava há pouco aqui, né,
não vou obviamente citar, mas uma pessoa me disse, né? Ela falou: Ana, falei esses dias com uma filha que agora está mãe, né? Teve um bebê e cheia de problemas com a mãe, né? E aí a gente acabou conversando e eu falando algumas coisas para ela sobre, né, a importância dessa mãe. E ela, pelo que eu entendi do relato dessa pessoa que me disse, né, ela diz assim, você precisa acolher, se sentir acolhida. E aí hoje ela liga para esta pessoa que me contou e diz: olha, o que você me disse realmente fez muito sentido, realmente me ajudou muito e eu quero te agradecer porque eu consegui olhar diferente para minha mãe, consegui ter uma conexão diferente com a minha mãe. Ou seja, gente, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E não somente, né, a mãe com o filho, mas a filha depois que se torna adulta com a mãe, enfim, sem sem esta conexão que começa e termina aqui no olhar, no coração, no abraço, nas palavras da mãe, nós vamos ficar falando, ou gritando, ou berrando, ou esperneando e nada vai adiantar. As nossas dores não são maiores. As dores de um filho nunca serão maiores do que o acolhimento de uma mãe. As nossas dores, né? As dores de um filho sempre se curvam perante de um acolhimento. Todas elas, pode ser a maior dor do mundo, ela se curva, né? Ela se curva significa se conecta de fato quando recebe o acolhimento da mãe. Mas o contrário, gente, também é a mesma coisa, né? Por mais que a vida possa estar indo de um jeito ou de outro, se não acontece este acolhimento, aí não tem, pode não ter a dor, pode não ter o choro, mas também não terá a conexão, não terá alegria, não terá. Gente, vou ter que tomar água. Tá muito, muito seco por aqui. Precisando chover demais. Mas é isso, assim. Então, e aí eu entro no segundo, né? Quando a gente fala tudo começa na mãe e tudo termina na mãe. E a criança, e aí a gente vai depois desdobrar isso. A criança vê, o adolescente vê e por fim o filho vê. A criança vê ou o filho vê, a criança faz ou o filho faz. Então a criança vê, a criança faz. O filho vê, o filho faz. Este entendimento nos levará, com certeza, a muitas soluções, enquanto mulheres, inclusive. Não somente enquanto mães, né? Mas quando a gente olha para isso, enquanto mãe, passa primeiro pela mulher, né? Porque nós somos filhas, né? Então, como é que nós vamos ser para ser vistas, né? A criança vê, como é que nós seremos vistas e faremos para ser vistas se muitas vezes a gente nem estamos em condições nem para ter de fato, né? Ter paciência, ter tempo, ter presença para estar presente naquele momento, ter uma comunicação que se conecta, ter conexão. Como é que nós vamos fazer para que tenha, se a gente
aqui dentro não tem. Gente, tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Me falem, me perguntem. Esta live é uma construção, né, que nós fazemos. A proposta dela é exatamente essa, né, que a gente traga aqui a nossa vida, as nossas histórias e juntas, né, a gente vai se conectando e cada uma vai se descobrindo, né, se construindo, se reconstruindo e entendendo, né, que todo o processo de desenvolvimento ele passa pela vida, durante a vida toda, né? Nós não nos desenvolvemos somente na primeira, segunda e terceira infância, ou não nos desenvolvemos somente até os 15 ou até os 20 anos, não, mas nós nos desenvolvemos como esta história que eu acabei de contar para vocês, né, desta minha cliente. Nós nos desenvolvemos, olha lá, ela tem 55 anos, né? A mãe tem 70 e poucos anos, né? Nós nos desenvolvemos para sempre, até fecharmos os olhinhos, né? Então, este desenvolvimento, gente, ele é uma construção. É uma construção. E esta construção, toda a construção, para haver uma construção, é importante que, primeira coisa que tem que haver um significado, né? Nós não construímos aquilo que não significa, né? Não tem sentido para nós. Então tem de ter sentido, tem de ter significado. Aí tem de ter a informação. Então eu pego o significado, né? O significado mais a informação e junto os dois. Essa informação, ela é importantíssima. Por exemplo, tá? A informação que que eu fixei, que a Maria colocou. Tudo começa na mãe e tudo termina na mãe. Ou seja, isso é uma informação. Se essa informação fizer sentido para você, então você pega esta informação, o sentido que ela está fazendo para a tua vida, e aí você conecta. A partir do momento que você conecta a informação ao sentido, você leva vida para esta informação. E ela começa a fazer parte da tua vida, começa a entrar nos teus hábitos, no teu comportamento, na tua forma de pensar, na tua forma de sentir, na tua forma de agir. E isso vai alterando a tua estrutura, a tua vida, o teu desenvolvimento, né? Sempre faz sentido. Muito obrigada, Claudinha. Arari, você é demais, muito sentido, eu preciso me curar. Posso te dizer uma coisa, Má? Você já está no processo. Quando nós olhamos, gente, vou contar uma coisa para vocês. Quando nós chegamos a esta conclusão e quando nós verbalizamos isso, eu preciso me curar, ponto. Você já deu o primeiro passo da tua cura. Isso é real, tá? A Ritinha diz assim: sentido não, daqui pra frente com meus filhos, sim, mas pra trás é tudo nebuloso, falta o alicerce. Vamos olhar daqui pra frente. Rita, você é capaz, né? Olhar, a gente tem uma história, perfeito, essa história, ela faz parte desta construção, dessa mulher que tá aqui, dessa mulher que está aí, né? Só que o que passou só ficou na história. Tem as suas marcas, tem as suas... Ok, acolha tudo isso e olha pra frente. Faça valer como você tem feito. Como você tem feito, né? Você nos contou domingo, né? O quanto, né, você é uma mãe diferente do que você recebeu, né, como filha. Então, assim, faça valer de fato essa mulher, faça valer essa mãe, apesar de ter vivido
tal e tal e tal situação, né? Você pode ressignificar isso. E esta oportunidade, através dos seus filhos, dos teus filhos, é simplesmente a oportunidade para tua vida, para tua história, né? E obviamente, né, que chegará até eles, né? A tua história que vai ser escrita agora com eles, vai chegar de uma forma incrível, tenho certeza disso. E aí, gente, e é isso, né? Os nossos olhos, né? Aproveitando até, olhando um pouquinho para o que a Rita disse, as nossas dores, né? Como nós iniciamos esta live, as nossas dores emocionais, as nossas sombras, né? Das dores que a gente tem, das situações vividas, a sombra de tudo, esses contextos, né? Que muitas vezes nós temos na nossa história, isso tudo, né? Nós podemos olhar como algo que está ali, fadado a ficar ali, e nós estamos, né? Fazer o quê? Vivemos, ou a gente olha para toda essa história. Lembra da live passada, quando eu contei para vocês um pouco da minha história, mostrei para vocês um pouco da minha dificuldade física? Eu posso olhar e ficar aqui chorando com essa história, como eu posso falar, peraí, vou pular daqui, vou saltar, né? Essa história aconteceu na minha vida, mas ela pode me levar para um lugar muito melhor. E a partir disso, eu salto, né? Então, assim, é um processo simples? Claro que não, né? Mas é possível. A Dani diz assim como reconhecer as emoções, é preciso reconhecer os erros para mudar a partir daí. Eu estou nessa busca e já estou melhorando nos meus atos. É isso aí. Primeira coisa é reconhecer, né? Isso mesmo, assim como reconhecer. Depois que a gente reconhece, a gente começa. Porque sem reconhecer, gente, sem dar nome para as coisas, sem entender, como é que a gente vai fazer qualquer movimento? Impossível, né? Quem não consegue admitir, quem não consegue reconhecer, quem não consegue dar nome, quem não consegue acolher, de novo, vou ficar batendo nessa tecla, sem dúvida, acolher, como é que vai traçar, né, um plano de um plano de desenvolvimento, de crescimento, de caminhada e assim por diante. Ou seja, não podemos nos esquecer, é um processo de desenvolvimento e nós vamos construindo aprendizagens todos os dias, a cada situação. E isso vale para quem tem filhos com meses, 2 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, gente. Olha a história que de novo aqui eu vou falar para você. Olha a história que eu contei para vocês há pouco, né? Ou seja, qual é a batata quente? E às vezes, gente, o que acontece? Muitas mães, muitas de nós, acabamos ficando. Nós pegamos a batata quente, estamos com ela até hoje na nossa mão. A batata quente tá aqui. Nós não largamos a batata quente e ficamos queimando a mão, queimando. A dor tá insuportável, nós estamos vivendo essa dor e a gente tá ali segurando a batata quente na mão e achando que solta essa batata quente, né? Ou solta a batata quente, se ela estiver na sua mão, solta ela, joga ela em algum lugar,
que não queime ninguém, ou se ela estiver na mão do seu filho ou da sua filha, pegue essa batata quente rápido e também coloque ela em algum lugar. O que nós temos de entender é onde dói. Dani entrou. Gente, você tá bem, Dani? Tá tudo bem por aí? Tava só esperando você entrar, hein, Dani? Ou seja, esta batata quente, muitas vezes, nós acabamos nos acostumando com ela. Acabamos deixando com que ela fique ali, forme bolhas, calos e uma série de coisas. Solzinha, tudo bem? Chegando. Gente, olha só. Nosso tempo praticamente já quase que foi embora. Eu queria perguntar para vocês. Eu queria perguntar. Ah, você tava no outro. Ó, depois a Dani tava assistindo, gente, a minha entrevista. Que agora há pouco o Rodrigo entrou aqui e falou dessa entrevista, Dani. Você tava assistindo ela? Gente, então anotem aí. Peguem caderno e papel e anotem aí. YouTube, tá? Vocês vão lá pro YouTube e aí vocês vão procurar. Quem puder anotar aqui, se você puder anotar, Dani, eu fixo aqui. A gente troca, né? O da Maria coloca esse. Mas nós podemos colocar aqui o canal, né? Qual é o canal para que as pessoas possam acessar, né? E junto a isso, gente, eu também farei o convite especial. Obrigada, Dani. Eu farei um convite especial para vocês que ainda não curtiram, todo mundo que tá aqui já curtiu meu canal do Telegram, já curtiu meu canal do YouTube. Ou seja, ali no YouTube, as nossas lives, né, na verdade, elas são toda quarta aqui no Insta. Somente hoje, essa semana, ontem eu tive um imprevisto e essa semana a live veio para quinta, mas ela acontece toda quarta aqui no Insta. E no domingo ela acontece no canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, eu peço duas coisas. Primeiro, se inscreva. Segundo, se você já se inscreveu ou se você for se inscrever, além de se inscrever ou se já está inscrito, compartilhe, né? A gente hoje eu estava falando inclusive com uma mãe sobre isso, né? Essa mãe disse para mim, ela falou: Ana, eu indiquei teu trabalho para uma mãe X, né, tal, e ela falou, e hoje eu recebi um super feedback dessa mãe. Então eu disse para ela, né, eu falei, olha, existe uma intenção muito pontual, né, de trazer esse trabalho para cá, que é de fato, né, entregar conteúdo de valor para vocês, para que o valor deste conteúdo traga para a tua vida a possibilidade de transformação, de cura, de mudança, de reorganização, de você olhar para tua história, né? Não somente para a birra do teu filho ou para o comportamento X ou Y, mas o que tem por trás de tudo isso. Porque o que de fato importa é o que está por trás de tudo isso, né? Então o que vem e o que está por trás de tudo isso é o que de fato você precisa prestar atenção. Ou seja, né? Se você puder, eu ficarei muito feliz. A Dani diz que é Tox com Rodrigo Vieira no YouTube. Isso mesmo. Mas anotem aí que é Comunidade Católica. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora eu vou conseguir, ó. Para vocês
Tô anotando aqui pra vocês, tá? Gente, eu sou muito ruim pra anotar e fixar ao mesmo tempo. Ó. Vocês vão... Trocamos. Comunidade Católica União Fraterna. Vocês vão lá no YouTube, que está em Comunidade Católica União Fraterna. E aí vocês corram lá, se inscrevam também e assistem aí a minha entrevista com o Rodrigo Vieira. Combinado? Um beijo no coração. E espero vocês domingo às 21 horas lá no YouTube. Combinado? Posso contar com vocês? Valeu a pena por hoje? Beijo no coração. Se cuidem.